Boa tarde a todos. Nós vamos apresentar os resultados de uma pesquisa intitulada Avaliação Qualitativa dos Níveis Cognitivos alcançados por meio da atividade experimental problematizada e analisados pelo software Penota. Esta pesquisa foi realizada por mim, professora do Instituto Federal do Espírito Santo, juntamente com a professora Fabiana Kauark, do mesmo instituto, o professor Marcelo do Nascimento, da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo, o professor Paulo Rogério Moura e Elias Oliveira, da Universidade Federal do Espírito Santo, juntamente com o professor André Luiz, da Unipampa. Nós observamos o interesse por essa temática a partir da prática docente desenvolvida ao longo do trabalho pedagógico de pesquisa em turmas de segunda série do ensino médio, ao observar que os professores de área, professor de química, professor de física, de português, de matemática, de biologia, eles precisam corrigir uma grande quantidade de avaliações num curto período de tempo. Por exemplo, um professor da área de química, ele pode ter 10 turmas, cada turma com 40 alunos, o que gera 400 avaliações para a sua correção. E este software Penota, ele foi desenvolvido pelo professor Elias, aqui da nossa Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é um sistema de inteligência artificial que avalia e corrige as questões discursivas em ambientes virtuais, auxiliando o professor no processo avaliativo em larga escala. A metodologia utilizada nesta pesquisa é a pesquisa de intervenção com abordagem qualitativa, usou como instrumento o questionário com 9 questões abertas no Google Forms e como técnica o diário de bordo. O local da pesquisa foi uma das nossas escolas estaduais de ensino fundamental e médio, chamada Uneverest Piovesan. As perguntas... Estas 9 perguntas, elas foram elaboradas a partir da sequência didática da atividade experimental problematizada, construída pelo professor. E os estudantes responderam estas questões a partir de um arquivo do Google Forms, e eles utilizaram notebooks naquele momento para responder essas questões. As respostas às questões o professor coloca nesse software do Penota e ele vai gerar os gráficos, e estes gráficos que vão auxiliar os professores na avaliação. Dentro dessas questões, nós temos 3 níveis cognitivos, sendo que no primeiro nível há 2 dimensões do processo cognitivo, lembrar e entender. No segundo nível, aplicar e analisar. E no terceiro nível, que nós poderíamos chamar do mais complexo, seria avaliar e criar. Os dados computacionais do Penota nos mostraram alguns parâmetros, e nós vamos falar de 2 deles. O parâmetro acurácia, e antes desse parâmetro, nós vamos dizer que é considerado pelo Penota os níveis de 0 a 35% como insuficiente, como nós podemos verificar nesta linha vermelha. De 36 a 75% é considerado adequado, e acima de 75% é considerado avançado. O parâmetro acurácia é a quantidade de respostas semelhantes entre o professor e o software. Então, é a padronização de um algoritmo que padroniza as respostas, a produção desse algoritmo que vai produzir as respostas. Nas atividades 1, 2 e 4, como podemos verificar no gráfico ao lado, fica visível que a correção destas questões foram similares, tanto para o professor quanto para o software. No parâmetro ponderação, nós vamos identificar indicativos de possíveis fugas do modelo, ou seja, as palavras foram aleatórias entre o software Penota e os padrões de respostas que o professor definiu no algoritmo. Atividade 1 e 4, nós observamos que não ocorreram desvios nas respostas, mostrando a eficácia do software enquanto inteligência artificial. No nível adequado, que seriam as respostas às atividades 2, 5, 6, 7 e 9, entendemos, enquanto professores, que o estudante está em desenvolvimento, está no processo de apropriação daqueles conhecimentos e que assim ainda é considerado como adequado. O que nós podemos concluir com a utilização do software Penota? Que ele permite descrever as métricas do sistema computacional com os níveis cognitivos alcançados pelos estudantes a partir da atividade experimental problematizada. Ele auxilia o professor na correção das avaliações, sobretudo em grande quantidade, num curto período de tempo, e de questões dissertativas, e ele também possibilita uma autoavaliação docente do processo de ensino.